Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa transmissão do nosso discipulado. E enquanto a gente aguarda a entrada dos irmãos, são 20 horas e 1 minuto. E queremos cumprimentar cada um de vocês aí que estão entrando. Estamos entrando ali, somos 8 pessoas por enquanto. Daqui a pouco vamos chegar aí aos números significativos para a gente começar o nosso discipulado hoje. Aleluia! Cumprimento cada um de vocês. Eu não consigo ver daqui os nomes das pessoas que entraram, mas a pastora Kátia vai estar aí monitorando, né? Fazendo a lista de chamada aí dos que entraram, né? Tá? Para colocar na lista dos que vão para o céu, tá bom? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, estamos com 21 pessoas. Daqui a pouco nós vamos iniciar. Temos bastante novidades hoje para contar e não vamos perder muito tempo com essas novidades em função de que a nossa matéria hoje é muito extensa, mas eu prometo para vocês que não vamos passar de 1h30, ok? Na verdade, eu precisaria de umas 4 horas para ministrar essa palavra, né? As minhas anotações aqui têm 16 páginas do Word e é muito assunto, muita revelação. E nós vamos estar provavelmente dividindo em 2 ou 3 partes isso aqui. E além disso, eu já tenho mais a sequência desse estudo com mais aproximadamente umas 15 a 16 folhas também. Então, nós temos muito assunto para falar sobre isso, sobre a vinda de Cristo. Então, prepare seu coração, né? Aperte os cintos, porque daqui a pouco nós vamos decolar. Prepare-se, 36 pessoas, nossa, que bom, que bom. Eu espero pelo menos umas 50 hoje, né? Vamos ver, porque toda a igreja foi convocada, nós temos mais de 120 pessoas, digamos assim, membros da igreja. Então eu espero que pelo menos 50 conexões, porque aí também tem bastante pessoas que vão estar juntos, né? Às vezes tem 2, 3, 4, 5 pessoas até em cada transmissão. Então nós estamos alcançando de 100 pessoas ao vivo. Amém. Né? Então é glorioso saber isso. Aleluia. Amados, deixa eu dar um aviso para vocês, muito importante. Hoje foi liberado novo decreto da pandemia, tá? Então, nós temos um novo decreto do nosso governador a nível do estado. E com certeza em Araucária também já chancelaram esse decreto, porque sai do estado e cada município, então, ele reafirma essa condição para cada cidade, ok? E em Araucária também já aconteceu isso. Então, amados, sábado e domingo, presta atenção, amados, sábado e domingo não pode haver cultos, não pode haver cultos. Portanto, nós, por enquanto, durante os próximos 14 dias, 2 semanas, este final de semana e o outro final de semana, não teremos atividades no dia de sábado para os jovens, e não teremos domingo atividade para toda a igreja com o culto de celebração, ok? Porém, durante a semana nós não temos, digamos assim, a restrição. Nós podemos nos reunir durante a semana, porque eles entendem que durante a semana as pessoas vem menos à igreja, não tem aglomeração, etc. e tal, como no final de semana que as pessoas, de certa forma, têm mais disponibilidade de ir para a igreja, ok? Então, amados, esta semana, escute bem, por favor, esta semana nós vamos ter o nosso culto de Quinta de Glória normal, ok?
E como não podemos ter domingo culto, nós antecipamos o culto de domingo na sexta-feira. Dia de celebração é sexta. Então, o dia de celebração será na sexta-feira. Ok? Então, nós teremos culto quinta de glória e sexta-feira culto de celebração. Então, sábado e domingo não teremos atividades na igreja. Os jovens, o Bruno e a Fernanda, eles vão fazer a transmissão diretamente da casa deles para todos os jovens, para o grupo fechado dos jovens. Ok? Então, amados, prestem bastante atenção, por favor. Mandem já, desde hoje, já reservem seus lugares para quinta e sexta-feira, para nos cultuarmos ao Senhor. É muito importante nós não deixarmos de nos congregar, queridos, porque este é o momento em que nós temos que buscar a Deus. Queridos, este é o momento onde nós temos que buscar a Deus. Então eu peço a gentileza, reprograme seus compromissos, dê prioridade ao Senhor. Vamos colocar 40 pessoas na quinta-feira e vamos colocar mais 40 pessoas na sexta-feira. Queridos, precisamos como igreja nos reunir para ter um tempo de clamor a Deus. O vírus está se espalhando de uma forma estonteante, ou seja, de uma forma sagaz, de uma forma violenta. Então, numas cidades do oeste, Cascavel, Toledo, toda aquela região, mais de 20% da população está contagiada. Então, nós vamos clamar, vamos orar e vamos nos expor a Deus como igreja, né, sem temor, uma igreja ousada, e vamos nos reunir na quinta e na sexta-feira. Não há restrição durante a semana, ok, amados? Somente no sábado e no domingo que não poderemos ter, ok? Então, passe já o seu nome para a pastora Kátia e já vamos reservando quinta e sexta-feira, culto, quinta de glória e culto de celebração por 2 semanas, nesta sexta e na outra sexta-feira. E depois vamos aguardar o que as autoridades nos recomendam. Nós precisamos ser solícitos com as nossas autoridades e nos sujeitar por bem comum de toda a nossa comunidade, de toda a nossa população. Amém, queridos? E sobretudo, joelho no chão, rosto no chão e clamando ao Senhor, para que nenhuma praga chegue à nossa casa, nenhuma praga chegue no nosso corpo físico. E se chegar, Deus é suficientemente capaz para poder nos curar e nos restaurar. Amém, amados? Amém? Muito bem. Eu quero compartilhar com você então o discipulado de hoje e vamos trabalhar isto. Estamos com 42 pessoas, muito bom. Então vamos orar ao Senhor e vamos pedir que a graça do Senhor possa nos dar a revelação, e não somente a mim para transmitir, mas a você para entender e imprimir no seu espírito. Porque a palavra que nós vamos ministrar hoje é uma palavra que nós vamos construindo para entender como vai funcionar a vinda de Jesus Cristo. E precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E para isso precisamos ter uma conexão direta com o Espírito Santo de Deus para podermos ter estas revelações. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, preparamos este estudo com temor e tremor diante de Ti. Por isso, Senhor Deus, colocamos muitos textos para que a Tua palavra respalde cada declaração que fizermos e que soe como uma revelação ao coração da Tua igreja. Queremos estar prontos para o dia do nosso encontro com Jesus. Ajuda-nos enquanto se prepara esse tempo desse encontro com Jesus. Senhor Deus, que o Senhor possa nos preparar, possamos estar intensos, comprometidos com as coisas do Senhor. Senhor Deus, nós não temos dúvidas
de que estamos vivendo os fins dos tempos. As coisas estão se acirrando, estão se fechando e o cerco está afunilando. E somente os remanescentes permanecerão. Por isso nós pedimos ao Senhor para que nós tenhamos a revelação dos remanescentes. Que realmente, Senhor Deus, nós possamos ter esta revelação em nossa mente, em nosso coração. E nós temos ensinado o teu povo. Temos dado alimento sólido. Não é um alimento somente de ânimo ou uma palavra positiva. Não, Deus, tem sido doutrinas, tem sido fundamentos que vão preparar para que nenhum dos filhos desta casa espiritual, chamada Comunidade Osana, seja enganado pelo inimigo. Que a sua salvação não lhe seja roubada, mas que ele, pelo conhecimento e a revelação da palavra e a prática da palavra, eles tenham a convicção e a certeza de que se Jesus voltar, nós iremos com ele. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, porque às vezes pode entrar uma pessoa que não é membro da nossa igreja, e de repente pode questionar uma outra coisa. Não revidem, porque esta palavra não é para essas pessoas, tá? Mas são para aqueles que são membros da nossa casa espiritual. São filhos da nossa casa espiritual. E eu, como pai espiritual, estou colocando este alimento na mesa da minha família. Amém. Então, esta palavra é para minha família. Não é para outras famílias, ou seja, para outras igrejas, porque alguém pode questionar, não é bem assim, esse pastor está mentindo e tal. Então, deixe que eles falem, mas esta comida é para você, que é membro da minha casa espiritual, que você faz parte da minha família, você é filho espiritual da nossa casa, e este discipulado vai para a sua mesa, para nutrir a sua vida, e você, com revelação, poder ser um dos remanescentes para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, feito este pronunciamento, então vamos iniciar. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eu espero que você esteja anotando, porque são muitas informações. E é muito importante, porque vamos dar muitos textos. E é importante porque nós vamos estar construindo. E tudo isso que no início eu vou estar dando, ok? Nós precisamos tocar nesses assuntos para lá na frente, quando falamos efetivamente da vinda de Jesus, do Apocalipse, então você tenha uma base para poder entender o que vai acontecer lá no final. É como um filme. Você não pode começar pelo fim, você tem que começar pelo início. E no início vai construindo a história para depois você ter o seu final. Ok? Amém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, segundo a revelação do Espírito Santo, escrevendo estas palavras, dizendo que nós somos bem-aventurados. Sabe por quê, amados? Porque nós temos o privilégio de viver este tempo onde temos palavra de profecia escrita, onde estão inseridas as revelações dos últimos tempos. Amados, nós estamos vivendo os finais dos tempos e vivemos tempos como nunca antes nós vivemos. Tempos turbulentos, a humanidade está nervosa, o movimento, a violência, porque quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais os cristãos que não estão vigiando serão enganados. Nós já falamos no discipulado ano passado sobre o espírito do engano, sobre muitos dos cristãos, infelizmente, serão enganados. Por quê? Porque não leem a palavra.
não conhecem a palavra de Deus, não oram, não jejuam, não têm vida de altar, não têm vida de oração. Então, essas pessoas serão enganadas. Aquelas pessoas, por exemplo, que somente se alimentam do culto de domingo, do culto de quinta, ou de repente só participa de casa de paz. Queridos, você é um grande candidato a ser enganado nos finais dos tempos. Porque virão muitas pessoas que vão falar doces palavras e vão convencer você. Mas só vão convencer porque você não tem estrutura, fundamento, alicerce, que é a palavra de Deus. Portanto, Deus está dizendo, devemos vigiar e devemos orar para que nenhum tipo de tentação nos venha sobre nós que não possamos vencê-la. Então, minha grande tristeza como pastor é ver a muitos cristãos. Infelizmente, eu vejo tantos cristãos, e nisso incluímos líderes espirituais, pastores, ministérios, líderes de grupos pequenos, no nosso caso, líderes de casa de paz, líderes de departamentos, que já tiveram uma experiência tremenda com Deus, mas agora, neste tempo, estão distraídos, estão desconectados, estão alheios à vida de Deus. Não oram, não leem a palavra, não querem se congregar, não interagem com o discipulado, estão totalmente alheios a Deus. Estão ouvindo outras vozes, idolatrando pregadores, outros pastores de outros ministérios, ficam postando comida de outros ministérios, sendo que na sua casa tem comida. Então isso não dá para entender. Isso causa uma profunda tristeza de tantas pérolas tremendas que lançamos desde o altar e as pessoas não escrevem, não interagem, mas colocam de outros pastores que não tem nada a ver conosco e colocam lá como se fosse algo tão especial e algo tão tremendo. Aquele pastor, ele fez para o povo dele. Nós temos que ter a revelação, queridos, escute. Nós temos que ter a revelação de escutar o nosso pastor. Nós temos que ter a revelação de escutar. Sabe por que muitos serão enganados? Porque não ouvem o seu pastor. Por isso serão enganados. Estão acostumados a ouvir vozes e ficam confusos. E questionam até a palavra do seu próprio pastor, do próprio alimento que ele come. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tome cuidado. Quantas pérolas, queridos, nós estamos lançando desde o altar. Escreva, coloque, compartilhe aquilo que você está recebendo na sua casa espiritual. O selo do inferno nesses dias. Escute, isso é muito importante. O selo do inferno nesses dias é o engano e a mentira. Por isso, amados, muitos cristãos tomam decisões equivocadas em suas vidas e depois têm que arcar com essas consequências. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos, com o que vemos, com o que assistimos, com quem conversamos. Por isso a melhor direção, o melhor alinhamento é você estar alinhado com sua paternidade espiritual. Amém. Com sua paternidade espiritual. Por isso, precisamos saber qual é a igreja. Eu não estou falando de denominação, estou falando de igreja de pessoas no mundo inteiro. Nós precisamos saber qual é a igreja que subirá com Cristo através do arrebatamento. Através do arrebatamento. E qual é a igreja que ficará na terra para passar pela grande tribulação. Ou seja, há duas igrejas. Uma que vai subir com Cristo através do arrebatamento e a outra será a igreja que vai ficar para viver a grande tribulação. Ok? Dois momentos. Serão dois momentos.
E muitos dessa segunda igreja que vai ficar nem se darão contas de que Jesus já veio. Porque Jesus não vai vir na terra. Jesus vai vir só até os ares. E ali nós vamos nos encontrar com Ele. Ele não virá até a terra, Ele virá até os ares. A Bíblia diz isso. Nós encontraremos os mortos, aqueles que morreram fielmente, que eram remanescentes, vão ressuscitar primeiro e se encontrarão com Jesus. E logo em seguida, nós que estaremos vivos, e eu espero estar vivo até esse dia, vamos ser raptados, vamos ser arrebatados, vamos desaparecer de repente, como um piscar de olhos, e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Mas nós vamos chegar lá, ok? Vamos construindo, preste bastante atenção. Tudo que eu estou falando para você faz parte do fundamento para construir, para a gente falar sobre arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, isso que vai acontecer lá na frente, ok? Marcos, capítulo 13, versículo 19, diz o seguinte: porque aqueles dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Ou seja, será um tormento a grande tribulação. É por isso que Deus está assim, não quero usar a palavra angustiado, mas Ele está assim na expectativa de que a sua igreja entenda a revelação. Para que ninguém tenha que passar pela tribulação. Mas infelizmente muitos vão passar pela grande tribulação. Então, amados, devemos intensificar a nossa responsabilidade sacerdotal como pai espiritual desta casa, para nutrir o seu coração e ensiná-los a ser igreja. A minha função é ensinar você a ser igreja de Cristo. E nós temos buscado em Deus, na oração, no jejum, no estudo da palavra, alinhando-nos com uma paternidade que vem para nos dar cobertura. Ou seja, para não estarmos simplesmente sozinhos e pregando aquilo que nos dá na veneta. Não, nós temos um alinhamento. Nós estamos falando a mesma linguagem no mundo inteiro, dentro da nossa organização cristã. No mundo inteiro, nós estamos falando esta mesma palavra. Nosso pai espiritual nos ministrou esta palavra e estou reproduzindo dentro da nossa revelação para você, igreja. Por isso é muito importante que você seja obediente quando o seu pastor diz: pegue uma caneta, pegue um caderno e vai anotando. É porque você vai precisar disso, queridos. Você vai precisar disso. Enquanto estou ministrando, meu coração está agitado, queridos. Porque é como se eu quisesse colocar esta palavra no seu coração para você entender, para você ter esta revelação. Há um desespero interior de que este alimento encontre um coração fértil para produzir o fruto que precisa produzir. Amém, Amém, amados? Então, amados, o remanescente é a igreja que vai subir com Jesus Cristo. E eu preciso ensinar a você, como estamos fazendo, de que você se apresente diante de Deus como uma igreja remanescente. Pois é essa igreja remanescente que vai experimentar o arrebatamento e não vai passar pela grande tribulação. Escuta, Marcos 13:33. Vai anotando aí. Diz assim: olhai, vigiai e orai. Ou seja, olhai, estejam atentos, não se distraiam, vigiem, perceba, olhe para todos os lados. Como quando você chega numa esquina e você vai atravessar a rua, você tem que olhar de todos os lados. Isso é vigiar. Isso é vigiar. Olhar é não se desviar da direção, da visão que Deus tem dado para a sua vida.
Persiga a visão, o desenho de Deus, vigiando e orando. É o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Não sabeis. Não sabemos de fato o tempo, mas como igreja, sabemos exatamente que o fim dos tempos está chegando. Isso nós sabemos pelos sinais que já estão acontecendo. Talvez, amados, eu quero crer nisso, e eu creio nisso, que nós somos a última geração, e somos a geração que verá a vinda do Filho do Homem. Nós somos, se não formos nós, os nossos filhos verão. Disso eu tenho plena convicção, plena certeza. Ainda em Marcos 13, no versículo 35 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. E Jesus recalca: ei, estou falando para vocês, vigiem. O que lhes digo, digo a todos, diz a Escritura. Vigiem. Estas palavras foram palavras de Cristo. Cristo está dizendo, vigie. Vigie. Esta palavra não é para o mundo que não conhece a Jesus. Não é para o ímpio. Esta palavra é para o justo, para aquele que se diz ser cristão. Porque o mundo nem se dará conta da vinda de Cristo. Mas esta palavra, queridos, é para a igreja. Dormindo aqui significa o seguinte: estar em estado letárgico. Ou seja, estar em estado inconsciente, sono profundo, preocupados com as coisas desta vida, alheios à vida de Deus. Isso significa espiritualmente dormindo, vivendo fora do desenho do propósito divino, sem a presença do Espírito Santo. Isto é, tem candeia, mas a sua candeia não tem óleo. Como as 10 virgens, 5 tinham óleos e tinham reserva. As outras tinham um pouquinho de óleo e não foi suficiente para vigiar. Não tem suficiente para permanecer, para prevalecer, para esperar o de repente de Deus. Jesus enfatiza aqui o vigiar, e isso significa estar atento às revelações e preparados para não ser pegos de surpresa, para não ser surpreendidos. E Deus está avisando. Quando nós chegamos à presença de Deus um dia, muitos vão dizer, Deus, eu não quero ir para o inferno. E Deus vai dizer para você, Jesus vai dizer para você, não te conheço. Não, mas ninguém me avisou. Te avisaram sim. Pastor Humberto pregou, ensinou que é uma igreja remanescente, e você, por rebelde, ou você, porque não acreditou, não creu, sinto muito. Uau. É um candidato sério para ficar para a grande tribulação. Muitas igrejas, muitos ministérios em todo o mundo, não estou falando do Brasil só, em todo o mundo, andam sem revelação nenhuma. Nem falam de arrebatamento, muito menos da vinda de Cristo, e muito menos evangelizam. Reúnem-se para ter um tempo social. Nessa pandemia, por exemplo, a igreja para. Não tem o que falar, porque a ênfase da igreja era só a comunhão. A comunhão faz parte do corpo de Cristo. Mas não podemos deixar de falar do amor de Deus, de ganhar almas, de falar de arrebatamento, de falar da vinda de Jesus, de falar de céu e falar de inferno. E para isso nós temos que falar de pecados. E muita gente não gosta de ouvir falar de pecados,
porque confronta o seu caminho mau que está indo na igreja para cultuar a Deus, mas sua vida de fora está podre. Está podre. Então Deus não vai levar, não vai ter por inocente aquele que escutou a palavra e não obedeceu. Está na Bíblia isso, amados. Muitos ministérios se preocupam em ensinar religiosamente a palavra. Fazem lindos e maravilhosos estudos, mas sem revelação, não passa de letra. Outros ganham almas, mas não discipulam. São irresponsáveis porque só ganham para ter uma igreja grande. Mas não discipulam as pessoas, não ensinam as pessoas, não falam, não pastoreiam, não curam, não restauram as pessoas. Outros dizem que está tudo certo desde que seja a oração de entrega. Está tudo certo. Você entregou sua vida para Jesus? Ótimo. A hipergraça diz isso. Então peque à vontade que, né? Está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não é assim. Porque senão a Bíblia não diria que sem santidade ninguém verá a Deus. Então você não pode se converter e andar no mesmo caminho que você andava. É verdade. Não pode. É verdade. Não pode. O texto diz, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Igreja, desperta, igreja. Desperta. Jesus diz, o que lhes digo, digo a todos, a todo mundo. Vigiem. Mateus 24, capítulo 4, diz assim, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Por que Jesus disse isso? Cuidado. Por que vocês têm que vigiar? Olhai, vigiai e orai. E ele continua dizendo, vigiem, vigiem, estejam atentos, não se distraiam. Por que Jesus disse isso? Porque existe, escute, porque existe uma real possibilidade de que muitos cristãos sejam enganados. Principalmente porque não têm a revelação da palavra de Deus e simplesmente porque não leem e muito menos nem oram, nem têm uma vida de oração. Uau, que cristão é esse? Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não adora, não quer se congregar. Que cristão é esse? Não pense tal cristão que vai ser um remanescente e já subir no arrebatamento. Uma igreja que não ensina sobre arrebatamento é uma igreja despreparada. Será pega de repente, será pega de surpresa. E não haverá mais tempo de arrepender-se, segundo o texto das 10 virgens. A porta fecha e fechou. Aí todo mundo para a grande tribulação. Nós vamos falar sobre a grande tribulação. Talvez não hoje, talvez no próximo estudo. Não sei se vai nos dar tempo. Mateus capítulo 24, versículo 5. Jesus está dizendo para os seus discípulos, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como eu posso saber que estou sendo enganado? Como? Como que eu posso saber? Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então você vai ter que ver o estilo de vida da pessoa. O estilo de vida dessa pessoa vai indicar essa distração que poderá levá-lo ao inferno. Então veja que tipo de frutos essas pessoas estão tendo na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, no seu ministério, na sua vida pessoal. Muitos cristãos não estão pecando, assim como os ímpios, não estão pecando, mas, por exemplo, vivem sem santidade, vivem numa vida de religiosidade, não querem servir no reino de Deus, e quando fazem, fazem de má vontade, não querem se congregar, não querem compromisso com Deus, têm uma vida espiritual morna diante de Deus.
troca as prioridades. A Deus não é a sua prioridade. Seu passeio, seu encontro com amigos, seu encontro com família é mais importante do que congregar-se. Então, estão invertendo os valores da orientação que Jesus falou e que disse: busquem primeiro o reino de Deus. Busca o reino de Deus, busca a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o objetivo de você morar e viver e existir na terra não é para essas outras coisas, é para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Colossenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: eu lhes digo isto, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Uau! Amados, escute. Cuidado com as coisas que você anda ouvindo. Cuidado com as coisas que você está comendo espiritualmente falando. Há muitas pessoas que têm lindos argumentos, lindas mensagens, são cativadoras suas mensagens, mas são enganosos. São enganosos. Há muita comida espiritual que está contaminada com lindos argumentos, mas que estão induzindo você ao engano. Ao engano, queridos. É mais seguro ouvir a voz do seu pastor. É mais seguro ouvir a sua paternidade espiritual, com quem você, discípulo, filho, tem uma aliança. Amém. E esse pai espiritual te conhece, ora por você durante as madrugadas, enquanto você está dormindo. E enquanto você come a sua comida, esse pai jejua, esquadrinhando as escrituras, para dar uma comida espiritual baseada na revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus. Por isso, honre a sua paternidade ouvindo-o. Honre a sua paternidade ouvindo-o. Se você não honra seu pastor, se você não honra sua paternidade, você está desonrando Deus. Porque Deus te deu esta paternidade para cuidar da sua vida espiritual. Honre a sua paternidade ouvindo os seus ensinamentos. Veja a vida, veja o testemunho, veja a sua família, veja como está a sua condição de vida espiritual do seu pastor. Hebreus 13, versículo 17, nós estamos construindo, lembre-se disso, nós estamos construindo para chegar a um determinado assunto que nos interessa, mas se nós não passarmos por este trajeto, nós não vamos entender lá na frente como chegamos lá, ok? Hebreus 13, versículo 17 diz o seguinte, presta atenção: obedeçam aos seus pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois se for peso, não seria proveitoso para você. Se você começa a trazer tristeza ao coração da sua paternidade, por falta de obediência, por sua rebeldia, não será proveitoso para você. Porque Deus considera isso injusto. E Deus estabelece a sua justiça para trazer juízo ao injusto. Por isso diz, não será proveitoso se você não obedecer. Se você não se submeter, se você não honrar. Qual a maior honra para seu pastor? Não é dando-lhe presentes por causa do dia do pastor. Aliás, teve o dia do pastor, não ganhei nada, nem uma gravata, hein? Tô brincando.
Mas a maior honra que você pode dar à sua paternidade é obedecendo e aplicando os seus ensinamentos na sua vida. Essa é a maior honra. É a maior honra. Porque quando você fizer isso e obedecer, você será conduzido a águas tranquilas, você será conduzido a pastos verdejantes, você terá renovo e vigor no espírito, no corpo e na alma. Você terá um banquete espiritual revelado da parte de Deus para a sua vida. Você terá direção certa em relação à vinda de Cristo. E o seu Pai espiritual vai preparar você para você ser um remanescente e não ter que passar pela grande tribulação. Pela grande tribulação. Por isso, escute aqui. Por isso, você acha mesmo que um cristão que é desobediente à sua liderança, que mente, que fofoca, que murmura, que fala mal dos seus pastores, fala mal dos seus líderes espirituais, fala mal da visão da sua casa espiritual, se envolve com as coisas e não se envolve com as coisas do reino de Deus, você acha que ele vai fazer parte do arrebatamento? Não. Com Jesus? Não vai fazer parte. Não vai subir com Jesus. Somente os puros subirão. Por isso que nós estamos falando tanto de santidade, queridos. Puxa, mas pastor Humberto só fala de santidade, só fala de salvação, só fala de curar os enfermos, só fala... Ué, essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem de Cristo. Se a nossa pregação não for essa, então vamos fechar a igreja. Porque eu não vou pregar outra coisa. Eu não vou pregar palavras doces, né? Para adoçar a tua boca e ter 50 mil membros na minha igreja. Eu não quero isso. Eu quero ter pelo menos 100, 120, como no dia de Pentecostes, mas que serão arrebatados, porque se tornarão em discípulos conforme a palavra do Senhor. Amém. Isso eu prefiro. Então, é absolutamente impossível que um cristão com esse caráter seja um dos remanescentes. Escute essa revelação. O coração, o nosso coração, é o fator determinante. Por isso, não seja contaminado para não ser enganado. A nossa eternidade depende da revelação que temos da palavra de Deus através da nossa fé em Deus. É importante saber isto. Escute, a igreja de Cristo, e quando estou falando, não estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo no mundo inteiro. A igreja de Cristo não precisa das pessoas. São as pessoas que precisam da igreja. A igreja não precisa. A instituição espiritual chamada igreja não precisa das pessoas. Quem precisa são as pessoas da igreja. Por isso precisamos estar inseridos no corpo de Cristo e sermos igreja, porque nós precisamos. Nós carecemos da glória de Deus. E a única maneira de ver a glória de Deus é através da igreja. Através de nos tornarmos verdadeiros templos do Espírito Santo, sem contaminação nenhuma. Quando temos essa revelação, então nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, aonde Ele nos enxertou para servi-lo. Sabe por que nós falamos em membro da nossa igreja? Porque são pessoas que foram enxertadas em nossa família chamada Osana. E às vezes alguns se autodesenxertam, se é que existe essa palavra. E sabe o que acontece? Não se conectam com nenhuma outra denominação. Por quê? Porque a única forma de combinar esse enxerto é onde Deus o plantou. Ele não vai se encaixar em outros corpos. Vai tentar. Por exemplo, se você era dedo. Ah, não vou em outro corpo, quero ficar na cabeça. Não, o dedo na cabeça não serve. Ah, na orelha também não serve.
Quantos estão me entendendo? Deus te colocou em Osana, então seja fiel até a morte. Seja fiel. Eu admiro pessoas de certas denominações que estão há 40, 50, 60 anos na mesma igreja. São fiéis. E tem alguns que ficam 2, 3 cultos, não gostei, já vai para o outro, fica mais 2, 3 cultos, e já vai para o outro, e já vai para o outro, ficam perambulando como mendigos. Sem ter uma paternidade, sem ter uma revelação de Deus. Você acha que essas pessoas vão subir para o céu? No arrebatamento, quero dizer. Você acha que eles vão subir? Não vão. Vão passar pela tribulação. Vão passar pela tribulação. Então Deus nos enxertou em primeiro lugar no Espírito para nos tornarmos em Cristo filhos de Deus, co-herdeiros com as promessas de Cristo. E assim como fomos enxertados na família de Deus, Deus nos colocou numa tribo. Lembra, são 12 tribos. As 12 tribos representam igrejas. E Deus nos enxertou para sermos membros participantes, ativos e ter a revelação da vontade de Deus para a nossa vida num lugar chamado Corpo de Cristo. E não adianta eu querer sair daí e ir para outro lugar. Não tem como enxertar. Você só cabe naquele lugar. E muitas pessoas dizem, não me ambientei com a visão. Mentira, não quer ser tratado. É verdade, não quis ser tratado. Não quer ser tratado. Tem seu caráter podre e não quer ser tratado. Não quer ser confrontado. Está fugindo, não quer ser confrontado. Quer continuar no pecado. É isso aí. Porque quer agasalhar seu espírito de rebeldia, sua soberba, sua falta de humildade. A estes, a palavra do Senhor diz, Deus resiste. É verdade, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E quando nos comprometemos nessa revelação, será a maneira que o Senhor usará para nos aprovar para o arrebatamento. Queridos, não é qualquer pessoa que vai para o arrebatamento, não. Precisa ser aprovado. Precisa ser aprovado. Se Deus olhar para você hoje, se Jesus vier agora, nesse momento, você está aprovado? Você está aprovado? Tudo que diz respeito à eternidade tem a ver com o compromisso que temos como igreja de Cristo. Escute, eu vou repetir essa frase. Tudo que diz respeito à eternidade tem a ver com o compromisso que temos como igreja de Cristo. Uau! Se eu não sou igreja, não estou comprometido com Deus e Deus não está comprometido comigo para me arrebatar. Muitas pessoas subestimam a igreja de Cristo, pois acham que o seu trabalho é mais importante. Sua família, seus compromissos, seu lazer, suas viagens são mais importantes do que participar do corpo de Cristo. Discípulos de Cristo, escute. Estou avisando vocês que não existe outro lugar como a igreja para ser aprovado por Deus e assim nos preparar para o dia do arrebatamento. Não existe. Você não vai encontrar no shopping, você não vai encontrar no aniversário de um vizinho ali que você nem conhece, mas foi convidado bem na hora do culto e você vai para lá. Você não vai encontrar isso num parque, você não vai encontrar isso num churrasco, você não vai encontrar. Para ser aprovado, queridos, você só vai encontrar quando você se reúne como corpo de Cristo. E quando você faz parte, como enxerto. Como enxerto. Por isso, quando você faz parte da igreja Osana, você tem que fazer parte com esta revelação, até que a morte nos separe. Como casamento. Quero ser tratado. Quero ser tratado, Deus. Me trata, Senhor, em Osana. E eu vou ficar em Osana. E não vou ser de Osana, Deus.
Até que a morte nos separe. Você não vê em Jesus logo. Quantos estão me entendendo? Ok. Vamos pincelar um pouquinho aqui agora sobre a vinda de Cristo. Fizemos uma base, mas vamos continuar construindo. Ok? Então, vamos falar um pouco. Nossa, já é 20h50. Uau! Vamos falar um pouco sobre a vinda de Cristo. Anote aí. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 a 12. Apocalipse 22, 6 a 12. É um pouco longo o texto, mas é importante a gente ler para a gente ir trabalhando. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou ao seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Estas palavras foram escritas há mais de 2000 anos atrás e que nunca foi tão contemporâneo para nós como os dias de hoje. Então, você está lendo, estamos lendo esse texto já dentro dos acontecimentos revelados até esse momento, até agora. E você vai ver que tudo isso está fazendo sentido. Olha só. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, olha só, o anjo, João viu o esplendor, a glória daquele anjo e se prostrou diante dele. Mas veja o que o anjo disse. Ele disse, o anjo, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. Uau! Como esse anjo soube se posicionar na sua condição de servo de Deus. Não faça isso, disse ele. Eu sou igual a você. E os teus irmãos, os profetas. Os profetas. E sabe o que mais? E como os que guardam as palavras deste livro. Está falando de você. Se você guarda as palavras desse livro, então você é um daqueles que estarão na presença do Senhor. E diz aqui, sabe o que o anjo disse para João? João, não adore a mim, adore a Deus. Adore a Deus. E tem tantos pregadores que fazem de tudo para serem adorados. Uau! Uau! Eu creio que Deus zomba dessas pessoas, sabia? Que se auto-intitulam tão, né? Que podem falar palavras tão bonitas e que podem convencer as pessoas. Manipular as pessoas. Na verdade, é um feiticeiro que manipula, que não tem direção nenhuma, não sabe como conduzir a igreja do Senhor, porque não tem revelação, acha que tem, mas na verdade é o espírito do engano que está sobre a sua vida. Porque é governado por um espírito chamado manipulação. Então, me disse, João dizendo, o anjo me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Sabe o que ele está dizendo?
Vai ter violência ainda, vai ter muito roubo ainda, vai ter muito justo, mas vai ter muito injusto. Mas aquele que é justo e quer se santificar, continue se santificando, continue servindo a Deus, continue fazendo parte da igreja, continue com o seu propósito, continue servindo as pessoas, continue servindo no reino, continue evangelizando, continue orando, continue jejuando, continue se santificando. É isso que está dizendo. E depois, sabe o que ele diz? Eis que venho em breve, diz o Senhor. E a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Deus dará recompensa a Jesus por toda a obra que ele fez. Deus vai dar a recompensa a Jesus. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar toda a recompensa que ele recebeu do Pai e vai distribuir para mim, vai distribuir para você, para cada um de nós que fizemos a sua obra como deveríamos fazer. Aleluia. Com excelência. Uau! Livianamente. Estejam interagindo ali, queridos. Estejam interagindo para que eu possa ter ideia de que esta palavra está chegando ao seu coração. Tudo isso é forte, é discipulado, gente. Discipulado é feijoada. É para dar mesmo, para embrulhar o estômago, gente. Porque é palavra de Deus, não é os argumentos do pastor Humberto, é palavra de Deus. Por isso, queridos, escute, filhos amados, discípulos da minha casa espiritual. Tome muito cuidado com os cristãos mornos. Tome cuidado, porque eles vão querer influenciar você com a sua mornidão. Contaminam aos outros para que deixem de servir na casa de Deus. Escute, sabe como que ele age? Ah, você vai na igreja? De novo você vai na igreja? Não, você tem que ir uma vez por semana quando dá. Você está no seu dízimo? Não, imagine, vai faltar ainda mais nessa pandemia? Que isso? Isso é abuso. O quê? Você vai na igreja? Você vai lá para tocar, você vai lá para cantar, você vai lá para servir. Ah, você está louco, você tem que estar com a tua família. Ah, eu não faço isso não. Eu estou aproveitando a vida, estou indo lá no shopping, vou levar meu filho, vou fazer alguma coisa útil. Tem pessoas que falam assim, são crentes mornos. Entregaram sua vida para Jesus, mas Jesus não conseguiu tomar posse da vida dessas pessoas. Por isso, não baixe a guarda, meus queridos. Não perca a sua fé, não contamine o seu coração, não deixe de servir a Deus de todo o seu coração e não inverta as tuas prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja e examine a vida e o testemunho das pessoas que estão querendo lhe induzir ao erro. Veja o testemunho dessas pessoas. Veja se é feliz no casamento. Veja se tem filhos obedientes. Veja se estão prosperando ou não. Tem muitas pessoas até que têm tudo isso, mas isso não vai lhe servir de nada no dia do arrebatamento. Não vai lhe servir de nada. Lembre-se, queridos, que cada um de nós, como cristãos, estamos planejando para preservar a nossa vida eterna com Cristo. Eu estou lutando para que eu possa ser um remanescente. Queridos, é isso. Temos que lutar. É uma batalha espiritual constante. Só porque está na igreja que é remanescente. Não significa porque você só frequenta a igreja que está tudo certo. Não, queridos. É coração, é entrega. O fato de irmos à igreja, de interagir com os irmãos, é o fruto daquilo que interiormente está acontecendo na nossa vida. E quando não acontece nada, aí de nada adianta o externo. Porque a transformação vem primeiramente no coração, no interior. E depois se reflete no exterior. O injusto, diz a Escritura, seguirá sendo injusto, mas o santo que se santifique ainda mais, sobretudo vendo que o dia do Senhor se aproxima. Uau! Uau!
Continuamos em Apocalipse, capítulo 22. Agora a partir do 13 até o 21. Escute. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja o que está falando aqui. Portas na Bíblia significa autoridade, lugar de autoridade. Se eu não estou submisso, se eu não estou alinhado, não vai ter porta para eu entrar. E olha o que diz no próximo versículo: ficam fora os cães. Ai, pastor, meu cachorrinho não vai entrar no céu. Não está falando de animal, está falando de pessoas aqui. Cães. Quem são os cães? Que mordem as pessoas com suas falácias, que murmuram, que criticam, que matam pessoas com a língua. São verdadeiros assassinos. Deus considera como verdadeiros criminosos aqueles que falam mal dos seus irmãos. São aqueles que dilaceram o corpo de Cristo. São aquelas pessoas que dividem a igreja, que colocam a igreja contra o seu pastor, contra seus líderes, que divide a igreja, que sai da igreja e fica por aí falando mal, visitando. Nunca visitou ninguém. Nunca. Mas quando sai da igreja para falar mal, sai visitando por aí. E ainda tentando levar para outro ministério, onde não tem revelação. Isso são os cães. São os que dilaceram, que mordem, como verdadeiros cachorros que estão brigando um com o outro ali. Por isso o Senhor diz, esse tipo de pessoas eu os trato como cães, que dilaceram o corpo de Cristo, que machucam, que envergonham a noiva de Cristo. Então esses ficarão de fora, não entrarão no reino dos céus. Depois diz, os que praticam feitiçaria. Tem muitos cristãos que são verdadeiros feiticeiros, que manipulam pessoas, que manipulam resultados, que manipulam seus irmãos, manipula o pai, manipula a mãe, manipula seus irmãos, o filho que manipula pai, mãe, avó, que roubam seu dinheirinho. Isso são verdadeiros feiticeiros, não entrarão no reino dos céus. Aqui não está falando feiticeiros de bruxos, porque esses já estão condenados. Se não entregam sua vida para Jesus e não se converterem de todo o coração e deixarem seus pecados, eles não têm salvação. Mas aqui está falando de cristãos que têm espírito de feitiçaria. Espírito de manipulação. Nós já vimos isso com Jezabel, lembram? E já vimos com o espírito de Absalão. Isso nunca mais esse espírito deve ser exterminado do meio do corpo de Cristo. Os que cometem imoralidades sexuais não herdarão o reino dos céus. Os assassinos, aqui não está falando quem está matando pessoas, mas está falando daqueles, escute, porque isso é uma revelação, daquelas pessoas que não perdoam, são assassinos. Pessoas que não perdoam são considerados por Deus como assassinos. Os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Jesus disse, eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida.
declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Escute, aqui tem uma revelação. Nos nossos dias, quantas organizações, não quero falar o nome porque não quero ter problema, mas mudaram a versão da Bíblia. Tiraram tudo aquilo que não lhes convinha e colocaram só aquela parte que fala do amor e não sei o que, e não sei o que. Mas quando fala em pecados sexuais, por exemplo, imoralidade sexual, tiraram tudo da Bíblia. E aqui está escrito, aquele que tirar do livro desta vida, também receberá as pragas descritas no livro. Uau! E aquele que acrescentar, também passará pelo mesmo crivo de condenação. Não é atual esse livro que nós estamos lendo, amados? Uau! A Bíblia é real. A Bíblia é real, é atualíssima. Atualíssima. E o texto termina dizendo assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqui diz Maranata, o termo correto. E diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. A graça foi dada a todos. Estão vivos aí, pessoal? Amados, esta é uma das inúmeras passagens que falam sobre a vinda de Jesus Cristo. Este texto que nós acabamos de ler. E pela revelação do Espírito Santo, sabemos que esta palavra está ligada à nossa geração, porque você e eu somos os últimos. Os últimos. Pois bem, vamos nos aprofundar um pouquinho mais agora nesta revelação. Por isso eu quero que você preste bastante atenção, ok? Esteja anotando tudo aí, por favor, ok? Isso é para a bênção da sua vida, para a sua edificação e para você estar aprendendo a se tornar um remanescente. Amém. Eu estou trabalhando intensamente para que você, no dia que Jesus vier, possa ir comigo junto com Ele. Amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vamos lá. Vamos agora ao tempo da tribulação, onde os selos e os cavaleiros serão desatados. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Escute, diz assim: quando ele abriu o selo, o cordeiro, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aqueles mártires que foram trucidados pelos leões, que foram incendiados e ficaram como lâmpadas iluminando a cidade de Roma. A cidade de Roma. São aqueles que morreram por causa do Evangelho de Cristo. E diz, eles clamavam em alta voz, ¿hasta quando? O sangue deles subia como um clamor diante do Senhor, assim como o sangue de Abel, eu já ministrei sobre isso, clamando por justiça. E essas vozes diziam, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Imagine quantas pessoas estão clamando por essa justiça que ainda não aconteceu. Ainda estamos na misericórdia. Ainda não aconteceu. E na nossa era, na China, na Nigéria, em tantos lugares da Europa e da África, tem muitos cristãos que estão sendo assassinados. E no mundo árabe, quem assassina um cristão recebe bens, riquezas e honra.
E o sangue desses cristãos é que estão clamando: Deus, até quando? Quando que vai vir a nossa justiça, Deus? Quando que essa turma que nos tirou a nossa vida, que nos colocou assim, que trucidou nosso corpo, serão julgados, Senhor? Estão clamando por justiça. Então, que diz assim: para vingar o nosso sangue. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Eu não sei se você entendeu. Vou ler de novo essa última parte. Ou seja, Deus está dizendo: espere mais um pouquinho, porque ainda há alguns irmãos que vão se somar a vocês, porque da mesma maneira como vocês morreram, eles também vão morrer. E aí Deus vai juntar até o final e vai fazer uma só justiça para todos. Mas perceba, tem acontecimentos ruins que vêm pela frente. Escute, durante a grande tribulação, os cristãos que não foram arrebatados terão a sua morte de maneira violenta, como aqueles irmãos nossos no tempo da igreja primitiva e dos profetas do Antigo Testamento que foram apedrejados. É o que diz a palavra. Uau! Está ali na palavra, acabei de ler o texto. Então nós estamos falando do quinto selo que ocorrerá durante a grande tribulação. O que é um selo? Um selo é como faziam os reis. Tinham um líquido e eles pegavam o seu anel e selavam. E ninguém poderia abrir senão somente o rei. Uma carta. Era uma carta. Um livro. Era um livro, era um escrito. E o único que pode romper esse lacre e abrir é o Cordeiro de Deus. Então são cartas que estarão, são selos que estarão se abrindo a cada revelação e a cada acontecimento ordenado por Deus. Deus está no controle de tudo. Não pense que esse Covid-19 vem ali e está assim, sem controle algum. Para os homens está sem controle, mas Deus está tudo no controle. Deus está tudo, Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca foi pego de surpresa. Nunca Ele foi pego de surpresa. Nós que sim. Então, queridos, o texto diz que aqueles que foram mortos por causa do Evangelho, era necessário esperar mais um pouquinho, porque muitos irmãos que não vão ser arrebatados, que vão ficar para a grande tribulação, ainda tinha que se juntar a eles, pelas aflições e pelas mortes que eles iriam passar pela grande tribulação. Veja o que o texto diz, quero repetir para você. Esperem-diz, até que se completasse o número dos seus conservos. Ou seja, Deus tem um número específico de quantos estarão clamando pelo sangue derramado em função de mortes que eles vão passar. Existe um número, ainda não se completou. Mas aqueles que já morreram estão vestidos com vestes brancas, esperando que se complete o número, para definitivamente entrar na eternidade com Jesus. É muito importante que você e eu saibamos que Deus tem um tempo de tolerância. Escute. Deus tem um tempo de tolerância. E esse tempo é agora. Agora. Justamente para que nos preparemos com santificação para o arrebatamento e não passar por essa grande tribulação. Porque serão tempos penosos para os cristãos. Tempos penosos.
para o cristão. Você se diz, pastor, estou sendo perseguido porque sou cristão. Não está. A perseguição não aconteceu no mundo ainda. O que está acontecendo no mundo não é perseguição. Você não sabe o que vem por trás dessa perseguição. É impressionante. Vamos lá. Há palavras específicas para os que subirão com Cristo. Há palavras específicas para aqueles que subirão com Cristo através do arrebatamento. Mas também há palavra específica para aqueles que ficarão na grande tribulação para pelejar por sua salvação. Vão ter uma segunda chance, mas, escute, vão ser tempos penosos. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo já vai subir. O Espírito Santo vai subir. Não vai ter mais Espírito Santo. E a única coisa que vai sobrar para você é a sua fé em Deus e a palavra que você guardou no seu mente e no seu coração. Por isso, leia a palavra, queridos. Porque se você não subir, pelo menos você já sabe decorar a palavra, porque no tempo não vai ter palavra, porque a internet vai ser controlada. Se você está no teu celular e tem a Bíblia, as pessoas vão saber que você baixou a Bíblia, e quando você acessar, eles vão saber exatamente onde você está, e você será morto por causa disso. A única coisa que vai prevalecer nesse tempo da grande tribulação são as Bíblias escritas, as Bíblias grandes, os livros. Nessa época da grande tribulação, cristão não vai poder mais ter acesso à internet. Vai ser tudo controlado, né? Tudo será controlado, porque terá o número da besta, terá tudo. Nós vamos falar sobre isso mais em outra oportunidade. Então, amados, conhecer a palavra de Deus é imprescindível para todo cristão em qualquer momento. Em qualquer momento. Muitos, infelizmente, não têm e não leem um texto sequer. Por dias, passam semanas, até meses. E se contentam em ouvir uma pregação na internet de um pastor fulano, um pastor ciclano, que não sei o que, não sei o que. Eu li uma frase que mexeu comigo. Uau! Pare com essa bobagem, meu irmão. Leia a Bíblia. Pare de ler os pensamentos de homens. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Para você entender o que o seu pastor está lhe falando nesta noite. Conhecer a palavra é imprescindível para todos os cristãos, amados. Escute, uma revelação estarrecedora. Nos Estados Unidos, você sabe que eles têm pesquisa para tudo, né? Até para quem tem a unha mais comprida, eles têm pesquisa. Então, somente para pastores, uma estatística diz que 60% dos pastores nos Estados Unidos nunca leram toda a Bíblia. Uau. Que triste. 60% leem um texto aqui, outro texto lá, preparam sua mensagem, está tudo bem. Mas não leem a Bíblia estudando, meditando. Uau. Se isso é com o pastor, que dirá do povo? Muitas pessoas têm muito mais tempo para estar nas redes sociais do que para ler a palavra de Deus. Você muitas vezes gasta horas e horas nas redes sociais para postar bobagem. Desculpe falar isso, mas é verdade. Quantas bobagens. É só você acessar, né, as redes sociais e você vai ver gente, inclusive gente de altar muitas vezes, em todo o mundo, colocando assim pessoas, ícones da música, ícones não sei do que, de pregações e tal. Aí você vai ver sua rede social, só tem bobagem. Sabe por quê? Porque não tem revelação, não lê a Bíblia, não estudam, não oram, não jejuam, não adoram a Deus. A palavra de Deus é a nossa esperança, é a nossa salvação, queridos. Muitos cristãos, por estarem bem financeiramente,
acham que Deus está abençoando, mas não serão arrebatados, porque a sua riqueza, a sua prosperidade não é suficiente para levar você com Jesus. É apenas uma consequência acrescentada quando você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Escute, esta frase é reveladora, que o nosso apóstolo Ángel Trinidad disse esses dias. Se tudo estiver indo bem na sua vida, mas Cristo não for o fundamento da sua vida espiritual, a desordem na sua vida é um verdadeiro caos. Muitas pessoas vão bem na vida. Tudo está bem o casamento, está bem seu trabalho, está bem seu sério, mas isso não quer dizer que está tudo bem na sua vida espiritual. Se tudo estiver indo bem na sua vida, mas Cristo não for o centro, o fundamento, o alicerce da sua vida está um caos, apesar dessa aparente ordem. Da sua aparente ordem. Por isso que Paulo disse, para mim, tanto faz a escassez como a abundância, porque para mim viver Cristo é o meu fundamento. Quantos estão entendendo? Então, quem avalia o estado da minha vida espiritual não é se estou rico ou se estou pobre, é a palavra de Deus. Esse alinhamento. Esse é o alinhamento. O fato de estarmos em prosperidade, queridos, não significa que temos a aprovação de Deus. Porque se Cristo não for nosso fundamento, nossa vida será um caos espiritual diante de Deus. Por isso, precisamos estar focados na preparação espiritual para ser arrebatado, alinhando-se à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso tempo já foi. Eu vou ir mais um pouquinho, queridos. Mais uns 10 minutos, se você me permitir. Pelo menos para a gente fechar numa parte mais importante e depois nós, na próxima segunda-feira, continuarmos, porque vem coisas tremendas nesta palavra. Aleluia. Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 26, diz o seguinte, escute. Haverá sinais no sol, Jesus falando isto, na lua e nas estrelas. Lucas 21, versículo 25 e versículo 26. Palavras de Jesus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia. Uma tribulação. Se verão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Amados, escute um pouco. Nós já temos sinais do sol. Já os estudiosos já analisaram que o sol não está muito no seu normal. A lua também, já vimos a lua manchada de sangue, lua vermelha, já vimos. As estrelas caindo ou sumindo. Na terra, as nações em angústia e perplexidade, angústia pelo Covid-19, perplexidade com bramido e agitação do mar. Quanto tsunami nós já vivemos nesta década. No Japão, nos Estados Unidos, no Brasil e em tantos outros lugares. As ondas entrando e os homens não sabem o que fazer, porque não tem força para vencer a força da natureza. E isso está acontecendo. Aqui está na palavra. E diz, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Uau! E nós já estamos vivendo isso, queridos.
Esse texto está dizendo que nós já estamos vivendo. Isso aqui não está falando da grande tribulação. Isso aqui é fichinha diante da grande tribulação. E isto já está se cumprindo. Isto já está se cumprindo. Em várias partes do mundo, né, vemos meteoritos caindo em algum lugar. Tem angústia nas nações, essa pandemia causando. E notem com muito cuidado que entre o versículo 26 há um parênteses. Ou seja, há uma marcação de tempo. Preste bastante atenção, porque aqui nós vamos dividir as águas. Notem com muito cuidado que no versículo 26 há um parênteses. Ou seja, há uma marcação de tempo. Há um diferente, um tempo e outro tempo. O tempo que nós estamos vivendo e o tempo que há de vir. Vejam dentro da perspectiva profética. Escute. Lucas 21, 27 diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ponto. Mas veja o versículo 28. Ele volta ao assunto do versículo 26. Diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, ou seja, essas coisas que nós acabamos de falar, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Sabe o que isso significa? Jesus aqui se refere ao versículo 25 e 26 e volta aos acontecimentos que foram descritos. Em outras palavras, eu explico, em outras palavras, Jesus está nos dizendo que quando esses sinais estiverem acontecendo e que já estão sucedendo em nossos dias, é a anunciação que a vinda de Cristo está próxima, não é o fim. E que devemos nos despertar da nossa sonolência espiritual e estar preparados para esse grande dia, porque tudo será de repente. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Acorda, igreja, está chegando o fim. Acorde, desperta da tua dormência espiritual. É tempo de parar de brincar com as coisas de Deus. É tempo de ser religioso, de parar de ser religioso. É tempo de levar a Deus levianamente. É tempo de preparo. É tempo de levar a sério a sua vida. É tempo de ter a revelação da sua eternidade. Não há mais tempo, não temos mais uma vida pela frente. Jesus está voltando, amados. Estamos próximos. E as pressões do mundo estão cada vez mais fortes sobre nós e padecemos muitas das suas influências. Muitas pessoas, por exemplo, estão perdendo tempo endeusando o seu corpo com exercícios, ficando bonito e tal, não sei o quê. Saudável, sim, é bom estar saudável, mas tem pessoas que cultuam o seu corpo por sua beleza exterior, que vivem para o seu dinheiro, outros vivem para seu próprio prazer, outros querem buscar a felicidade por seus próprios meios, outros acham que encontrando a pessoa certa para se casar, todas as suas expectativas serão supridas. Isso não existe. Tudo isso, queridos, não passa da influência do mundo. Colossenses 3, 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve estas palavras dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, você entregou a sua vida para Jesus, teve uma real experiência com Jesus, você já está no processo da sua salvação, você já está crescendo na fé, já está recebendo alimento sólido para a sua vida. Paulo diz: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas
terrenas. Ontem na mensagem nós falamos sobre os pensamentos e sobre a nossa boca. Nós falamos o que o nosso pensamento diz. E aqui diz, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, ou seja, mantenha na eternidade. É tempo de nos preocupar com a nossa salvação, queridos. Não olhar as coisas terrenas, olhar para o alto. Então Jesus está dizendo que quando todos esses sinais que descreve o versículo 25 e 26, desperte-se, meu irmão. Fique ligado, fique conectado. Levantem-se, disse Jesus, e ergam a cabeça. Despertem-se, porque está próxima a redenção de vocês. Mas o caminho é estreito, nada não vejo. Se você quer ser um dos remanescentes para o arrebatamento, fique esperto. Fique esperto. Porque para Deus, somente os remanescentes são dignos para não experimentar a grande tribulação. Aleluia. Aleluia. Eu vou parar por aqui, porque a partir do próximo tópico já entramos num assunto um pouco mais profundo. E eu não quero começar e terminar, porque senão vamos ficar assim um pouco desorientados. Então, para nossa orientação, vamos ficar até aqui, ok? E no próximo segunda-feira, então nós vamos estar trabalhando com você isto, ok? Mas até aqui, amados. Espero que esta palavra tenha mexido com você e tenha gerado temor, não medo, temor de Deus. Com Deus não se brinca. Queridos, é tempo de acordar. É tempo de aplicarmos a palavra de Deus. Porque, queridos, se você não se aplicar a palavra de Deus, facilmente você será enganado. Escute a voz do seu pastor, queridos. O pastor que te conhece, o pastor que ora por você, o pastor que sabe do teu estado espiritual, o pastor que Deus fala através dele para você. Honre esse pastor, escute este ensino. Este ensino é para você, filho da casa espiritual, onde o Pai está presente, está trabalhando arduamente. Hoje supostamente seria o dia da minha folga, querido. Desde as 7 horas da manhã estive na igreja até 7h30, preparando esta mensagem, orando, levantando, indo no templo para orar, para que Deus me dê mais revelação. E fui escrevendo. E Deus nos deu esta palavra, amados. Valorize o alimento que você está recebendo, amados. Eu não estou dizendo, em outro lugar você não vai ouvir isso e tal. Não, não me importa os outros lugares, me importa você. Você é o meu discípulo, você é meu filho espiritual e eu tenho a responsabilidade diante de Deus de alimentar você. E de prestar contas a Deus, né? Porque a Bíblia diz, como alguém que dará conta a Deus de cada um de vocês. Eu vou dar conta de cada um de vocês. E o bom é se você obedecer, porque se você for desobediente, amados, será penoso para você. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Eu li o texto para vocês. Então vamos juntos orar nesta hora. E vamos buscar cada vez mais revelação de Deus para sermos remanescentes, verdadeiros cristãos, que quando Cristo chegar nós vamos ouvir o som da trombeta e vamos subir em glória com Ele. Amém, amados? Pai, nós oramos em nome de Jesus. Eu sei que às vezes alguns tópicos desta palavra são um pouco difíceis de entender e fortes, que nos confrontam, mas é a Tua palavra, Senhor. Nada está saindo de nós, é a Tua palavra, é a revelação da Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que tem uma tolerância impressionante por causa da Sua misericórdia. Mas o mesmo amor que nos salva é o amor que nos condena.
há uma pauta, há, Senhor Deus, delimitações para que nós possamos alcançar e crescer nesta graça, para alcançarmos ser o remanescente que o Senhor deseja. Amém. E que o Senhor está movendo a terra, sacudindo a terra com esta pandemia, para que nós, cristãos, estejamos nos despertando do nosso sono espiritual. Aleluia. E começar a perceber os acontecimentos e nos preparar para o dia glorioso do arrebatamento. Aleluia. Senhor, nós oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas atitudes, que até aqui nós nos confrontamos e vimos o quanto nós temos falhado contigo. Mas a partir de hoje, depois desta palavra, queremos nos alinhar contigo, porque sabemos que esta revelação não é, Senhor Deus, algo que pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer, com fé ou sem fé. Ela vai acontecer, porque a tua palavra diz que é assim que será. Então, dá-nos essa seriedade em nosso coração e que tenhamos temor a Deus para servi-lo e para ser um remanescente, para que possamos afinar os nossos ouvidos para ouvir o som da trombeta e poder subir com Jesus para nos encontrarmos nos ares e irmos para a tua glória eterna. Pai, eu quero abençoar cada um desses filhos espirituais, cada um, Senhor, desses irmãos, cada um desses discípulos que estão, Senhor Deus, emprestando seu coração, seus ouvidos para ouvir esta revelação. E o desejo do meu coração é que cada um deles possa se alinhar com esta palavra e que juntos, quando escutemos o som da trombeta, possamos subir e nos encontrar nas nuvens com Jesus. Pai, eu abençoo que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Você recebe esta palavra, receba em seu coração, em nome de Jesus. Eu quero apenas ressaltar, por gentileza, aquelas pessoas que entraram depois que eu avisei, em função do novo decreto que saiu em todo o estado do Paraná, nós fomos restringidos de ter culto no sábado e no domingo, no final de semana apenas. Durante a semana podemos ter culto presencial, ok? Então nesta quinta teremos culto normal, mas como não teremos culto de domingo, então nós estamos antecipando ainda nesta semana para sexta-feira teremos o culto de celebração. Então, queridos, por gentileza, não deixe de se congregar, não deixe de participar. Mande seu nome para a pastora Kátia, para já enchermos 40 lugares na quinta, 40 lugares na sexta-feira e cultuarmos a Deus. Amados, não tenha medo dessa pandemia, não tenha medo. Queridos, Deus, se você sair da sua casa e dizer, Deus, me cobre com teu sangue, estou indo para celebrar. Queridos, revista-se da armadura de Deus, tenha coragem, tenha ousadia, porque mesmo estando, digamos assim, contaminado por esse vírus, Deus é suficientemente para nos curar e nos tornar como pessoas assintomáticas, que apesar dessa circunstância, não passaremos por essa aflição. Eu declaro isso sobre sua vida, com fé, com esperança, e declaro que nenhuma praga chegará à tua casa. Nós estamos orando intensamente para que nenhuma praga realmente chegue na tua casa. Amém, queridos? Receba nosso carinho, nosso abraço, e amanhã, 5:30, eu espero você, oração da madrugada, ok? Vamos começar a ativar já o nosso espírito remanescente para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Boa noite a todos, bom descanso.